Por gentileza, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Hoje pela manhã, o pregador nos falou sobre esse Jesus que se deixa surpreender e que nos surpreende. Não sei se a empolgação ou o tempo foi curto, o fato é que ele não terminou. Então, como uma novela com 2 capítulos, nós vamos continuar. Queira Deus que termine, né? Senão a gente volta no próximo domingo. Mas eu creio que não. João capítulo 11. Estava enfermo o Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Versículo 11. Dizia isso e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Deus nos abençoe. Pai, é teu este lugar. A palavra que foi lida é tua. Essa gente toda que ouviu a palavra é tua e te ama e tem compromisso com o Senhor. Os que estão em casa e cultuam ao Senhor pela internet também são teus. E agora o Senhor poderá, pela exposição de tua palavra, nos edificar, nos orientar, nos exortar, nos ensinar, conforme o teu querer e projeto para cada um de nós. O Senhor conhece a realidade de todos nós e a realidade individual de cada um. Fala dentro desta realidade, superando as nossas limitações, e por amor do teu povo e do teu nome nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Os nossos bebês poderão se deslocar para o berçário, tá bom? A professora Débora mandou informar que o berçário está prontinho, esperando os nossos bebês. Obrigado. Meus irmãos, pela manhã, o pregador do culto matutino nos fez ver esse texto sob o ângulo desse Jesus que não só se deixa surpreender, mas nos surpreende. É extraordinário esse Deus Todo-Poderoso que se surpreende com a nossa fé, com gestos de amor, com coisas pequenas que geralmente não surpreenderiam ninguém nessa terra. Ele se surpreende com coisas assim. E esse texto nos fala de 3 pessoas que amavam Jesus e que eram por eles amadas. E a enfermidade chegou naquela casa, naquela aldeia em Betânia. E as irmãs, rapidamente, ao perceber que o irmão estava enfermo, oraram, mandaram dizer para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Natural, uma coisa espontânea de quem ama Jesus, de quem conhece Jesus, de quem sabe o poder de Jesus, de quem sabe que Jesus se importa conosco, com as nossas enfermidades, que se envolve com cada uma delas.
Coisas de gente que tem relacionamento com Jesus. Elas mandaram informar: está enfermo aquele a quem amas. E ele sabia de quem se tratava. Sem maiores detalhes, elas tinham razões para orar. Nosso amigo Lázaro, eram famílias amigas. Era gente que conhecia, elas tinham fé. Eu sei que no dia do final o Senhor ressuscitará. Então elas tinham fé em Jesus, elas tinham amizade por Jesus, elas conheciam o poder de Jesus. Era aquela casa que Jesus visitava quando passava por Betânia. Então, nada mais natural do que elas orarem. Elas oraram. O que elas não esperavam era a não reação dele. Eu não sei quantos de vocês ora e não espera a reação de Jesus. Você, eu estou orando aqui, mas se o senhor quiser responder bem, se não quiser, está bem também. Eu acho que ninguém faz isso. A gente ora porque nós temos um compromisso, porque nós o amamos, porque nós sabemos quem ele é, porque nós sabemos do seu poder. Nós somos chamados de filhos, de amigos dele. E isso nos leva à oração. E elas, por conta dessa intimidade, oraram. E ele ainda demorou 2 dias depois que recebeu a oração. E ele morreu. É interessante que, após a oração, a situação delas piorou. E não só piorou no ângulo humano, mas em vários aspectos. Piorou porque elas oraram e ele não reagiu à oração que elas fizeram. Piorou porque a situação dele se agravou e veio a óbito. E ele não reagiu, ele não respondeu. Piorou porque tiveram que velar o corpo. E ele não chegou. Ele não veio lá. Piorou porque sepultaram. E ele não chegou. Ele não foi no sepultamento. Consegue imaginar isso de um amigo? Não. Amigo não faz isso. Então coloca-se em choque a amizade dele. Ele não foi lá. 4 dias ele aparece. 4 dias de sepultado ele aparece. Aí ele diz para elas: onde é que está o corpo? Aí elas devolvem: se o senhor tivesse vindo no tempo em que a gente orou, se a resposta do Senhor fosse positiva à nossa oração, o nosso irmão não teria morrido. Aí você pensa: isso é coisa de Marta. Marta, que tem essa mente mais prática, mais agitada, é que pensa isso. Maria não. Aí Maria não estava lá quando ele chegou, né? Aí daqui a pouco, o mestre chegou e te chama. Aí o bom dia, ou olá, ou saudação de Maria. É a mesma coisa. Se o senhor tivesse vindo, o nosso irmão não teria morrido. Mas o senhor demorou em reagir. É interessante que ele surpreende as 2 meninas quando a resposta é não atender da forma como elas oraram, não atender da maneira, no tempo que elas queriam. Isso é bom da parte de Deus, irmãos. Porque o pregador da manhã disse que ele é Deus e a nossa oração não nos coloca acima dele, não nos coloca nem no nível dele. A nossa oração, por mais sincera que seja, nos coloca como servos, nunca como igual ou superior a ele. Eu faço oração para reconhecer quem ele é e para dizer para ele quem eu sou. Ou então não é oração, é. Então ele surpreendeu aquelas meninas e surpreendeu a nós, dizendo que o tempo da oração é dele. A forma de responder a oração é dele. A mim cabe orar. E a ele responder. Ele responde no tempo dele, que é o perfeito. Da forma dele, que é perfeita. Louvado seja o Senhor, porque ele é assim. Então ele nos surpreende quando não atende como nós oramos ou no tempo que nós oramos. Como é que você fica
quando a resposta à oração é não. Você entendeu que é não. Como é que você fica? Você se cerca de outros argumentos para que ele diga sim? Você se junta com uma equipe de 7 pessoas, ou faz 7 dias de jejum, porque ele tem que dizer sim. Entende? Ele é Deus. Vamos fazer uma corrente de oração. Para quê? Para que ele diga sim ao que disse não? Para que ele mude a sua forma de pensar, ou de agir, ou de reagir à minha oração? Não, gente. Ele é Deus. Ele sabe o que está fazendo. Eu é que sei que pensamentos tenho. Eu é que sei. E não são pensamentos de mal, são de paz, para vos dar o fim que desejais. Esta é a ideia. O fim que você deseja. Meu irmão, obrigado. Obrigado. O fim que você deseja qual é? O caminho para o fim é dele. O tempo para o fim é dele. A forma para o fim é dele. Ele é Deus. A minha oração tem que me levar a essa consciência. É por isso que eu me ajoelho para orar. Assim eu reconheço quem ele é. Ao olhar para ele, eu não olho assim, eu olho assim. Eu já sou baixo. Para qualquer pessoa que eu olho assim. Para qualquer um. Quando eu me ajoelho, mais ainda. Essa é a razão. Aí, como é que você fica quando ele não responde, ou quando ele responde? Quem é de nós aqui que já usou na sua oração palavras que não são suas? Pelo simples fato de que você ouviu o testemunho daquele irmão que orou e a resposta foi sim. E o que você quer é o sim da resposta. Não é nem a comunhão, você quer o sim. Se orar de joelho resolve, você ora de joelho, porque você quer o sim. Se orar em cima do milho resolve, você ora em cima do milho, porque o que você quer é o sim. Como se o sim fosse mais importante do que o tempo da oração. Nós somos essa geração. Nós somos esse povo que quer o sim. Nós somos os nossos deuses, os próprios deuses. E eles vivem para servir aos nossos caprichos. E se ele não atender no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, eu estou irado com ele. Eu conheço uma penca de crente irado com Deus. Uma penca. Muitos. Estão zangados com Deus e saem do caminho porque ele disse não. Como dizer não? Eu orei 7 dias, como ele vai dizer não? A nossa geração é essa. Eu não sei como é que você fica, ou se você já orou a oração de outro porque foi respondida, ou se você fez como aquele publicano lá na igreja no dia da oração, que ora com créditos. Já fez isso, já? Orou com créditos e jogou o crédito assim na cara de Jesus. Eu dizimei. Eu visitei. Essa semana eu jejuei 2 vezes. O senhor vai responder ou não vai responder? Como se existisse uma fórmula de colocar Deus em xeque para que ele dissesse, tá bom, então você tem crédito. Não existe isso. No relacionamento com Deus não existe isso. Não existe isso no relacionamento nem com marido e mulher. Você dá presente, agora sim, vem cá. Não existe isso. Eu quero que você faça aquele almoço assim, porque eu limpei a casa. Não existe isso. Não existe débito e crédito em relacionamento com homens, muito menos com Deus. Nosso relacionamento não é meritório. Então, pela manhã ele falou sobre isso, e agora nós vamos pensar sobre a ideia de que ele nos surpreende quando nós obedecemos como ele manda. Ele chega diante da pedra e diz assim, tirem a pedra. Pensem nas implicações para as 2 irmãs. Pensa um pouco, 4 dias. Ele deu uma ordem estranha. Mexer com a pedra. Ele não disse que queria chamar Lázaro. Ele não disse que iria orar. Ele disse, vamos lá, onde é que colocaram o corpo? Aí alguém disse, vem ver. Ele foi. A turma chorou, se emocionou, e ele acompanha, ele se emociona, ele é gente, ele é humano, ele tem alma, ele tem coração. Ele sente, ele chora. Chega lá, ele diz para o pessoal, tire a pedra. É interessante que a turma
Marta pôs culpa nele, Maria pôs culpa nele, mas o povão também pôs. Se ele amasse tanto assim, não poderia evitar que esse morresse? É nós, como diz o povo aí. É nós aí na fita. Nós somos assim, meus irmãos. Nós somos assim. Será que Deus não poderia impedir que morresse 43 mil pessoas na Turquia? No ano passado, nessa data, 300 e poucas pessoas morrendo em Petrópolis. 327, se eu não me engano. Ele não poderia evitar isso? Ele não poderia evitar que aquele irmão querido morresse? 18 anos, gente. Ele não poderia evitar? Eu não sei se já passou isso pela sua cabeça. É a nossa geração, é o que nós somos, é isso daí. Aí nós fazemos a mesma coisa. Ele amava, se ele amasse não aconteceria isso. Veja quanto o amava, versículo 36. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morresse? Lázaro não é semente, gente. Não é semente. Agora tem que morrer. Tá certo que aos 18 anos eu acho que é muito cedo. Aos 80 também acho que é muito cedo. É por isso que nós vamos viver eternamente. Mas tem que passar pela morte. Tem alternativa. Aí ele diz, tirem a pedra. Era preciso obedecer para serem surpreendidos. Aí o pessoal requisitou, lutou para não, mas por final abriram. Nós precisamos entender que ele é Deus. E que ele sabe o que está fazendo. E a ordem que ele dá, por mais estranha que soa aos meus ouvidos ou ao meu coração, ele sabe o que está fazendo. Eu não preciso saber, eu só preciso obedecer. Eu preciso aceitar o fato de que ele é bom e ele não é contaminado pelo mal como eu sou. Imagine, esta ordem, 4 dias depois. Aí as irmãs disseram, Senhor, é o seguinte... 4 dias o corpo em decomposição. Quando mexer com essa pedra aí, não fica ninguém aqui. Ninguém. Senhor, pensa o mal-estar que isso vai causar em nós duas, irmã dele lá dentro. Senhor, mexe com isso não. É melhor não mexer com essa pedra. A ordem era para remover a pedra. Vamos pensar nas implicações daquilo. O mal-estar que iria gerar, a aparência, a situação, o mau cheiro, implicações de obedecer. Porque às vezes as ordens do Senhor se chocam com a minha vontade. Eu tenho uma vontade tão forte. Eu argumento e contra-argumento para não obedecer. Desde criança. Crianças fazem isso, né? A mãe dá uma ordem e ela contra-argumenta. Pode ser daqui a 10 minutos. Pode ser depois. Está tão bom aqui agora. Pode ser amanhã. Não, agora. A mãe sabe porque obedece, porque manda. A mãe sabe, ué. Muito mais o Senhor. O fato é que o Senhor Jesus surpreendeu todos eles quando não respondeu no tempo deles ou da forma deles. Mas também nos surpreendeu quando ele chega diante da pedra e pedem para removê-la. Alguém poderia dizer, tira o Senhor a pedra. Mas não, eles obedeceram. E na obediência eles foram surpreendidos. Algumas ordens do Senhor soam estranhos. Lembram da ordem que ele deu a Abraão? Gênesis 22, 2. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e o sacrifica. Meu Deus do céu. Pensa na implicação disso. Pensa na implicação dessa ordem entre Abraão e Sara. Chegar para a esposa e dizer, querida, é o seguinte, amanhã de manhã não vai dar certo. Pensa na implicação dessa ordem entre ele e Isaac.
entre ele e a alma dele, entre ele e o relacionamento com Deus que deu a ordem. Aí ele não pensa, ele trabalha o tempo rápido para obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. O grande problema é que a obediência era o sacrifício. Pense nas implicações da ordem que ele deu para o profeta Oséias. Na primeira aparição que ele faz a Oséias, primeira aparição. Toma uma mulher de prostituição e tens filho com ela. Para um profeta. Pense nas implicações disso na igreja em que esse homem é membro. Mas o que não compete a gente é discutir com ele as suas ordens, mas sim obedecer. Removam a pedra. Eles removeram a pedra, aí ele faz uma oração e grita para Lázaro em alta voz: Lázaro, vem para fora! E Lázaro saiu. Como sai um ex-morto? Eu não sei como é que um ex-morto sai, mas ele saiu como um ex-morto, atado, com dificuldade. Eu creio que a cor estava voltando, porque ele, ao ser chamado, ele saiu. A pedra que o impedia de sair foi removida. A surpresa estava pronta para acontecer. Na nossa obediência, ele vai nos surpreender. Na nossa obediência. Aqui está o cutelo, está a faca, mas e o cordeiro? Aí ele diz: o Senhor proverá para si o cordeiro. Crendo até o final. A ordem dada é para ser obedecida, não para ser questionada. E ele fez isso. As implicações são inúmeras, são grandes, mas ele obedeceu. Tirei as pedras. Depois de 4 dias, não seria fácil. Como mexer com aquela pedra? O constrangimento que aquilo vai causar? Como é que eu vou encontrá-lo depois da porta aberta? São questões para Deus resolver. A mim compete só obedecer. Pedro, vem! E Pedro foi. Enquanto ele olhava para o Senhor, maravilha. Quando ele pensou nas implicações, aí afundou. Meus irmãos, eu convido vocês a obedecer o Senhor. Se um dia quiserem questionar, fecha a porta do quarto, na sala da oração, e pergunta para ele: Senhor, eu não entendi o porquê, mas eu vou obedecer. A minha vontade não é essa, mas eu vou obedecer. Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer depois de tirar a pedra, mas eu vou tirar a pedra. Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer depois de eu ir lá e falar com os meus filhos para juntar vasilha com as vizinhas. Eu não sei, mas eu vou obedecer. Vai lá e pega vasilhas emprestadas com as suas vizinhas. E ela foi e pegou muitas vasilhas. E ela pegou a botija de azeite e foi colocando, e não acabava azeite, ela colocou, traga mais uma vasilha. Aí alguém falou: não tem mais, aí parou o azeite. Ela obedeceu. Então somente isso. Ele vai te surpreender na tua obediência. Creia nisso. Ele te chama para a obediência, não para o entendimento. Deixa o entendimento com ele. Apenas obedeça a ordem que ele der, no tempo que ele der, do jeito que ele der. Ele vai te surpreender. Fará algo infinitamente maior, perfeitamente melhor. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Grife isso na sua Bíblia. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Se quiser e me ouvir, vai comer o melhor da terra. E olha que o melhor da terra, segundo os olhos de Deus, é melhor mesmo, viu? Ele vai nos surpreender quando ele falar. Jesus sempre surpreende quando fala. O grande problema é que a nossa geração não é uma geração que escute, é uma geração que fala. Às vezes eu acho que nós temos mais bocas do que ouvidos, ou pelo menos mais disposição para falar do que para ouvir. Nós somos uma máquina de falar.
A nossa oração é muito mais um monólogo do que um diálogo. Porque você vai falar, reclama, conta. E ele vai falar, você diz em nome de Jesus Cristo, amém. Termina, vai dormir, termina, vai almoçar e acabou-se. E ele não tem tempo para reagir. Você não deixa ele fluir ou falar na palavra, não tem aspecto que te faça isso. Ele vai te surpreender quando ele falar. Porque sempre quando ele fala, ele acalma o coração, ele direciona os passos, ele corrige os erros, ele perdoa os pecados, ele exorta, ele salva, sempre que ele fala. Ele levou 3 amigos para o Monte da Transfiguração e lá mostrou coisas maravilhosas demais, nunca antes vista. Aquilo foi tão maravilhoso, mas tinha um falante lá. Aí o falante disse, Senhor, é bom demais estarmos aqui. Faremos 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias que está aqui, não sei como eles reconheceram, outra para Moisés que também veio aqui. E a gente fica de fora. 3 tendas. Falava ele ainda quando uma nuvem disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Não é para falar, Pedro. É para aproveitar. É para ouvir. Às vezes, no culto, nós não conseguimos ouvir, porque a gente nem sempre está onde o corpo está. Às vezes você está aqui, mas pensando no filho que está lá no... O que é que ele está fazendo, meu Deus? Será que aquela menininha foi? Ai, tomara que não. Ai, meu Deus, e se ela foi? Ai, Jesus, como é que está lá? Você não está aqui. Outros de nós estamos preocupados com a segunda-feira. Aqui pensando na conta da segunda-feira. Meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta? Não vai dar certo, não vai dar conta. E a mensagem não tem um lugar para entrar. Os ouvidos estão ocupados com a mente em pensamento. Nem sempre nós ouvimos. Esse é o meu filho amado, a ele ouvir, ele tem algo para falar. Se alguém vai falar, é ele, porque quando ele fala... Ele consola, quando ele fala, direciona, quando ele fala, corrige, quando ele fala, aquece-nos o coração. Lembra dos discípulos de Emaús? Não nos aquecia o coração quando ele nos expunha as escrituras? Sim, aquecia o coração. Ele tem que falar, e ele tem que falar. E ele quer falar. Outrora falou pelos pais aos profetas, hoje nos fala por Jesus. Nos fala na palavra, nos fala na mensagem. Quantos de nós nos aquietamos para ouvir a palavra de Deus, mas ali, 100% ali. Ele vai nos surpreender quando ele falar. Dirá coisas que eu não imaginava. Ele disse coisas a meu respeito que só eu sei, falou a samaritana. Ele falou de mim, da minha história. Ele vai te surpreender, deixa ele falar. Não tenha pressa em terminar a oração. Dê tempo a ele, faça uma caminhada com ele. Feriado terça-feira, vai caminhar. Senhor, vamos caminhar juntos. E deixa ele falar ao seu coração. Ele é um Deus vivo que tem boca e fala. Ele tem pés e anda, ele se mexe, ele é vivo. Acredite, ele vai falar na palavra, ele vai falar em sonhos, vai falar no sermão, ele vai falar em hinos, ele vai falar no conselho de alguém, ele vai falar. Acredite, ele tem boca e fala. E quando ele falar, ele vai te surpreender. Ele vai te falar coisas que você não imaginava. Não estava no teu métier. Quando ele fala, acontece isso. Quando ele fala, acontece cura, acontece perdão, acontece edificação. Quando ele fala, tem salvação. Quando ele fala, ele precisa falar para essa geração, irmãos. Nós não somos uma geração que escute. Não somos. Nós já temos a resposta antes da pessoa fazer a pergunta. A Beth que diz assim, tem uma pergunta, eu disse, a resposta é sim. Ou a resposta é não. Ela sabe disso. Eu já dou a resposta antes dela falar.
Às vezes ela muda a pergunta de acordo com a resposta. Coisas lá de casa. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. Ele tem um conselho para você que vai te surpreender. Ele tem uma fala que vai te alegrar. Que vai aquecer o teu coração. Aqui, no versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Ele não saiu morto. Ele esteve morto. Mas ele sai vivo, é lógico. Tendo os pés e mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lençol. Saiu ainda como morto. Saiu ainda todo enrolado. Mas saiu. Aí o Senhor Jesus dá a segunda ordem. Desatai-o. Consegue imaginar a cena? Ninguém esperava aquilo. Ninguém. Tanto é que o capítulo 12 fala que esse homem Lázaro deu um jantar. E a turma foi lá para ver se era de fato aquilo, os curiosos. Quem é que não iria? Eu iria. Ela lá tocava-se nele. Gente, até quentinho. Foram lá por causa de Lázaro. Não por causa de Jesus, diz o texto de João 12. Ele vai te surpreender quando ele falar. Aí saiu ainda daquele jeito, ele dá a segunda ordem. Desatai-o. A nossa geração faz o contrário, amarra. Qualquer coisa a gente está amarrando, já viram isso? Amarrado! Qualquer coisa. A gente amarra o que não é para amarrar e não desamarra o que é para desamarrar. A gente amarra relacionamento. Ai, meu Deus do céu. Quantos de nós amarramos um relacionamento por uma resposta mal colocada, mal dada? A gente amarra e fecha o rosto e não quer mais desatar o nó que foi feito. A gente não quer desatar. A gente sabe que tem que desatar aquele nó para andar. A gente não consegue andar com aquele nó ou anda com dificuldade. Isso em relacionamento conjugal, em amigos, pastor e ovelha. A gente sabe que tem que desamarrar. A gente não tem disposição para desamarrar. Não tem. A gente se fecha no nosso mundo. A gente constrói muito mais muro do que ponte. No ano em que nós somos chamados a construir ponte, e não muro, é esse. No ano da comunhão. É agora. Então desata os nós. Deixa aí. Libera. A terceira ordem foi essa. Deixar eu ir. 3 ordens deu Jesus. Tirem a pedra. Tire as cordas. Libere para caminhar. Eu quero convidar vocês a isso. Tirem as pedras. Não põe a pedra, tira a pedra. Tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. Libera, desamarra. Não sei quem foi que amarrou. Não foi você que amarrou, mas vai lá e desamarra, ué. Não foram aquele pessoal que tirou a pedra que amarrou. Não, foram algumas pessoas bondosas que profissionalmente embalsamaram o corpo e prepararam o corpo. Não foi você que amarrou, mas desamarra, ué. Vai lá e desamarra. Com a palavra doce, com a palavra bem colocada, no lugar certo, no tempo certo, você vai desamarrar tanta coisa. E vai liberar tanta coisa para caminhar melhor. Faça isso. No ano da comunhão, faça isso. Aí ele ordena a vida. Ele chamou Talita para a vida. Menina, levanta. E ela levantou. Ele chamou o Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio. E o filho da viúva estava indo lá na porta do cemitério já. Aí ele falou: jovem, eu te ordeno, levanta. Ele levantou. Deve ter sido um rebuliço naquele cemitério lá enorme. Mas ele faz isso quando nós obedecemos. Ele nos surpreende para melhor quando nós obedecemos. Quero chamar você a obedecer. Obedeça. Mesmo que não entenda, mesmo que não goste, mesmo que não aprecie, mesmo que exija sacrifício. Tirar as amarras de Lázaro
Eu creio que não foi uma coisa assim muito agradável, não. Ele sai lá meio desajeitado, meio zumbi. Aí foi lá e tira as amarras, E tem um lençol no rosto, a turma tira o lençol. E ele vê, consegue imaginar. Aí desataram, e Jesus disse, agora deixem ele ir. Aí ele passa por todo mundo. E foi para casa em Betânia. Imagina a alegria daquelas irmãs. Curve sua cabeça, por favor. Jesus nos surpreende. Ele nos surpreende quando não atende a nossa oração como nós oramos, no tempo que nós oramos. O tempo é dele, a forma é dele, o jeito é dele. Ele surpreende, vai ser bom. O tempo dele é melhor do que o teu tempo. A forma dele é melhor do que a tua forma. Ele sabe o que está fazendo. Fica tranquilo. Sossega. Espera. Não te impacientes. Certamente isto acabará mal. Ele está agindo no tempo dele. Creia. Ele vai te surpreender quando você obedecer. Ele mandou amar, ame. Ele mandou ir, vá. Ele mandou perdoar, perdoe. Ele mandou retornar, retorne. Mandou dar uma volta no muro 7 vezes, dê, ué. Não precisa entender não, dê volta. Ele mandou, obedeça. Obedeça. Ele vai te surpreender. Soou estranho aos seus ouvidos, obedeça. Chocou-se com a tua vontade, obedeça. Não entendeu, não gostou, obedeça. Isso vai surpreender você. Quando tiver oportunidade, deixe ele falar. A fala dele vai te edificar, vai te direcionar. Ele vai ordenar que a vida aconteça. Ele vai ordenar a vida. Senhor nosso Deus, queremos ser surpreendidos com o Senhor. Estamos abertos para que o Senhor nos surpreenda. Por conta disso, nós vamos entender o teu tempo na resposta, a tua forma na resposta. Por conta de querer ser surpreendido, nós vamos esperar com paciência. Nós vamos aguardar com alegria, na expectativa de que agindo o Senhor fará coisas boas, agradáveis, porque essa é a tua natureza. Nós queremos ser surpreendidos. E por isso, Deus, nós queremos obedecer ao Senhor em tudo que o Senhor mandar. Nós somos servos. A nossa oração nos coloca como servos e o Senhor como Deus. E o desejo da nossa alma, expresso em palavras de louvor ou de oração, é exatamente essa. Para que o Senhor seja Deus e nós sejamos servos do Senhor. Queremos ser surpreendidos. E por isso mesmo, ó Deus, queremos que o Senhor fale. Queremos dar tempo ao Senhor falar. Fala. Porque falando o Senhor haverá edificação. Falando o Senhor haverá harmonia. Falando o Senhor haverá paz. Falando o Senhor não terá nenhuma luta, problema ou dificuldade. Porque a tua voz aquece o coração. Falando do Senhor, a vida vai acontecer. Fala, portanto. Fala ao teu povo, Senhor. Fala ao teu povo. Fala aos corações de pais e filhos. Fala aos corações de marido e mulher. E ajude-os a obedecer, Senhor. Por favor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.